Olá, sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio da primeira temporada do nosso podcast Fisiotalks. Sejam bem-vindos. Nessa primeira temporada, a gente vai falar muito sobre fisioterapia e o empreendedorismo dentro da fisioterapia. Exatamente. Eu queria me apresentar, então, brevemente para vocês. Meu nome é Ana Cristina, eu sou fisioterapeuta e trabalho especificamente com disfunções de cabeça e pescoço e pós-operatório de face, cabeça e pescoço. Eu me chamo Marcela, sou fisioterapeuta e trabalho na reabilitação de cirurgias plásticas. Isso, e além de fisioterapeutas, nós somos amigas de longa data e foi dessa amizade, de acompanhar, né, a trajetória uma da outra, de ter muitas coisas em comum na nossa carreira, que a gente decidiu desenvolver alguns projetos juntas e aí surgiu a ideia desse podcast, né? Exato. Esse podcast é pra gente falar, das dificuldades que a gente teve, mas de trazer esse empreendedorismo dentro da fisioterapia. Principalmente para colegas que estão se formando e pessoas que estão mudando de área, assim como foi um pouco da nossa trajetória. Exato. Isso. E além dessa troca, da nossa experiência, a gente queria falar também um pouco sobre empreendedorismo pela visão de outros profissionais. Então, para isso, a gente vai trazer nos próximos episódios convidados que são referência dentro da fisioterapia, para que a gente possa aprender e absorver um pouco mais aí da experiência, da trajetória deles, né? Do que foi desafiador para eles, do que foi um ponto positivo, enfim. Tem muita coisa aí que eu acho que pode agregar para todo mundo que está acompanhando a gente. Exato, são convidados que são referências pra gente, né? Então, a gente tá escolhendo a dedo mesmo. E vamos começar, então, nos apresentando brevemente para vocês. Eu queria que a Marcela contasse um pouquinho sobre a trajetória profissional dela. Então, eu sou formada há 5 anos, me formei na UFSC, na Universidade Federal aqui de Santa Catarina. E eu tô na dermato funcional, mas eu tinha um certo preconceito com ela na faculdade. Eu digo que eu não era uma disciplina que eu olhava, né? Mas eu entrei na fisioterapia por causa da desportiva, né? Porque eu praticava exercício, atividades e esporte e eu queria ir para essa área. E no meio da faculdade, né, fui perdendo, assim, o gosto e fui encontrando até que eu cheguei na parte, né, de cardiorrespiratória. E foi o meu primeiro emprego, né, também, que eu me formei e passei no processo seletivo no hospital. E comecei a minha trajetória ali pelo hospital. Eu digo que lá foi uma escola, né? Porque, hoje tudo que eu trabalho, né? Tenho esse contato muito com a parte hospitalar. E o hospital me deu uma boa visão, assim, né? Lá dentro a gente teve, né? Passou por todas as áreas, né? Oncológicas, cardíacas, ortopédicas e todo. Tive contato com todas as cirurgias. Então, foi lá também, né? Que eu vi as primeiras cirurgias plásticas. E dali eu fiquei no hospital, né, 1 ano e meio, né? Peguei bem a parte do Covid, né? Recém-formada, me formei em 2019. E então ali eu fui foi aquele... mas eu sabia que não era o que eu... né? Eu comecei na área hospitalar, assim, porque foi o que brilhou os olhos no estágio da faculdade, basicamente, né? Mas quando eu tive contato com todas as áreas, eu fiquei um pouco em dúvida, né? Tá, e agora? Será que é isso mesmo? Exato. E daí, ali 6 meses de formada, eu eu fui no meeting, né? Que é do CREFITO aqui de Santa Catarina, promoveu. E lá, né? Em uma das salas, eu olhei para dermato funcional, né? E uma das inspirações, né? Que eu tenho hoje, que é uma das nossas convidadas, não vou dar Spoiler, sem spoilers. E eu vi ali falando sobre a fisioterapia dentro da cirurgia plástica, mas numa visão diferente do que eu tinha na faculdade. Porque na faculdade eu tinha dermato muito voltado ali para parte da estética e aparelhos, e aquilo ali eu não achava para mim que era fisioterapia. Então, e lá no meeting eu comecei a ver, a reabilitação, tu trazer mesmo, vendo o paciente como um todo, né? Toda a questão de
Como é que, tipo, a gente aborda um paciente no geral, né? Tanto que desde a parte hospitalar mesmo. Eu acho que isso vem muito também da visão do hospital, né? Porque a gente acaba olhando o paciente como um todo e vê esse paciente fora do hospital também com outro olhar, né? Exato. Então, ali naquela palestra, eu enxerguei isso. E daí eu disse, tá aí né? E eu fui olhando e comecei, né? E buscar cursos, né? Fui buscando os melhores cursos que a gente tinha para poder vendo se era aquilo que eu queria. E realmente, brilhei os olhos, né? Porque ali na cirurgia plástica eu ia ter aquela parte do hospital, a parte de a gente ter uma recuperação mais rápida, né? E trazer o resultado para o paciente. Então, ali eu me identifiquei muito com aquilo. E a área que eu me apaixonei, né? Então, eu fiquei ainda dentro do hospital, trabalhando, né? Foi lá que eu tive o primeiro contato, né? Com o intraoperatório, porque daí eu fiz curso e lá dentro eu tive, né, a gente, tem que fazer como a gente eu atendia alas, né, tu foi pra área de UTI, mas eu já sabia que eu não queria. Mas eu pegava o paciente que desceu da UTI de todas as cirurgias e todas as circunstâncias, né. Então, lá eu tive primeiro, tem que fazer um intraoperatório. Daí eu fui pra fazer um de bucomaxilo, né. E ali fui, né, ambientando com o centro cirúrgico. Mas comecei a atender, né, tipo, depois que eu fui pegando ali uma certa experiência, fui mostrando também, né, meu trabalho, né, depois buscando parcerias. Só que ao mesmo tempo eu tava ali no hospital, fiquei 1 ano e meio no hospital. Só que chegou uma hora que só que ao mesmo tempo que eu tava lá, eu disse, não, vou buscar uma clínica para eu atender, porque eu trabalhava lá meio turno. Então eu trabalhava pela manhã e à tarde eu queria já ir buscando alguma coisa. Então comecei a atender num consultório também, e é onde eu fui trazendo meus pacientes, né, da plástica para ir atendendo eles lá. Então fui migrando, né? Então, e saí do hospital depois de 1 ano e meio, né? Fiquei só no consultório, só que daí hoje eu tenho aquele contato com o hospital, né? Porque eu tenho os intraoperatórios e principalmente os intra-hospitalar, né? Que eu digo que é fazer, atender, ver o paciente como um todo, né? Que eu digo assim, o intraoperatório, eu faço aquele atendimento ali logo após a cirurgia, mas tu atender o paciente, né? No outro dia, né? Como eu faço com uns pacientes do Dr. Paulo, que é o meu parceiro, assim, e ele, tipo, eu atendo os pacientes no dia seguinte. Então, a gente fazia ali... Daí, ali, eu já abordo toda a parte, né? Respiratória, motora, né? Ver o paciente como um todo mesmo. E aquilo ali dá totalmente uma diferença, né? Então, eu fui migrando, né? Aos poucos dessa área hospitalar e tentando mostrar um pouquinho trazendo a parte hospitalar para dentro da plástica. Exato, né? Então, ali onde eu fui... Exato, eu fui migrando aos poucos. E eu também comecei no hospital, como a gente se conheceu, inclusive lá, mais focada na ortopedia, né? Eu entrei diretamente já para trabalhar com a ortopedia, então muitas cirurgias de quadril, de joelho, uma área um pouco diferente também do hospital, porque a gente acaba tendo um paciente que ele entra, faz a cirurgia, ele passa pelo processo de recuperação e já sai melhor, né? Então, eu digo que tem início, meio e fim, né? E comecei a tomar gosto também pelo pós-operatório. Ao mesmo tempo, eu entendia que o hospital, ele era um espaço, assim, um período para mim na minha vida. Eu não conseguia ainda me ver... eu acho que o hospital, ele traz toda essa questão da escola, como tu falou, que a gente vê de tudo ali dentro e a gente aprende muito em pouco tempo. Mas, a longo prazo, eu queria estar num lugar diferente, né? O hospital tem toda uma questão que eu não queria, assim, pra minha vida, né? De carga horária, trabalhar finais de semana, plantões, feriados, Natal, enfim. E eu vejo muitos colegas que amam, claro, a área hospitalar, mas que acabam tendo que trabalhar em diversos hospitais para conseguir dar conta, né? De ter uma remuneração um pouco melhor. E quando eu entrei no hospital, eu acho que eu também fui muito...
abençoada, assim, por ter tido a oportunidade de entrar na ortopedia e ter começado a desenvolver um bom trabalho com os meus pacientes. E esses pacientes começaram a querer que eu atendesse eles no domicílio, né? Então, ali eu comecei a ver, opa, tem alguma coisa aqui que eu posso fazer diferente, né? Porque eu sou uma fisioterapeuta recém-formada, mas que desempenho ali o meu papel da melhor forma possível. Eu já tinha uma visão de conversar com os médicos, de conversar com a equipe, eu não tinha esse medo, esse distanciamento. Sim. E quando eu atendia um paciente, muitas vezes até pela primeira vez, os pacientes me pediam já para atender eles no domicílio. E isso começou a lotar a minha agenda. E tanto que era tu que atendia todos os pacientes da ortopedia lá Sim, dentro, né? Tipo, eu nem chegava perto do ortopedia. Tipo, eu sabia aquela noção, mas é tu que atendia aqueles Os pacientes da pacientes, né? Tu ortopedia. ia em horários diferentes para atender eles, né? E comecei a voltado- atender eles em casa também, né? Então, isso foi fazendo com que eu conseguisse entender assim, tá, eu consigo desenvolver algo além do hospital. Eu não preciso trabalhar em diversos hospitais, trabalhar muitas horas por dia. Obviamente que no início eu trabalhava muito mais horas por dia também, porque eu fazia domiciliar, tinha tempos de deslocamento, mas eu acabava sendo bem remunerada por isso, né? Enfim, eu fiquei nessa rotina por um bom tempo. Amava o que eu fazia, mas eu tinha essa visão mais, acho que empreendedora também já naquela época, de preciso pensar o que eu quero lá no futuro, né? Isso para mim hoje tá muito bom, mas lá no futuro, onde eu quero chegar, Sim. né? E aí é onde eu comecei a fazer o curso de osteopatia também, comecei a estudar um pouco mais sobre terapia manual, comecei a me ver atendendo em consultório, e aí 1 ano depois já de estar no hospital, eu comecei também, paralelamente, a atender em consultório. Sim. Mas atendia ainda pacientes gerais, assim, né? Corpo todo, bastante coluna, ainda bastante quadril, bastante joelho. E aí, dentro do hospital, eu tive contato também com a cirurgia bucomaxilofacial. Já gostava desse universo de cabeça e pescoço, mas o hospital me possibilitou ir acompanhar as cirurgias, né? O cirurgião hoje é um parceiro para mim. Sim. E eu atendo todos os pacientes dele. A gente desenvolveu um protocolo muito legal, né? E eu consegui também me inserindo dentro desse universo. E aí é onde eu também falei, vou buscar mais cursos, vou buscar me especializar um pouco mais. Fui para São Paulo fazer a minha pós, né? E aí acabei migrando totalmente para a área de cabeça e pescoço. Ali em 2020, até na pandemia, quando muita coisa teve que fechar ali no início, foi o ano que eu migrei de fato para cabeça e pescoço no consultório, né? E direcionei minhas redes sociais para isso também. Então, eu ainda atendia outros pacientes naquela época, mas eu decidi focar nas redes sociais só em cabeça e pescoço. E aí foi aonde eu fiz a transição completa, assim, e abandonei todas as outras áreas, né? E foquei na área que eu trabalho hoje. A nossa trajetória é muito parecida por isso, né? Porque, tipo, eu também... Foi na pandemia que deu o boom, né? De cirurgia plástica. Então, eu comecei atendendo no consultório e a demanda começou a ficar apertada. E eu não tinha aquele tempo ali, tipo... Eu tava no consultório, mas às manhãs eu tava no hospital. Então, eu tive que ir saindo aos poucos porque foi uma boa demanda, né? Então, e é bem essa parte. A gente começou... E por manter esse contato, né, com o hospital e o centro cirúrgico, né? Então, a gente, tipo... A gente saiu, mas a gente conseguiu... A gente tá sempre ali, né? Tá sempre porque ali. eu também mantenho esse contato hoje. Ainda faço os intraoperatórios, principalmente de ortognática, mas de algumas cirurgias de face também, da plástica, né? Mas tu já atende mais corporal, enfim, né? Tu tem essa questão do atendimento ali no pós-operatório também, no primeiro dia, na alta do paciente. Tem até um contato, talvez, ainda dentro do hospital um pouco maior, né? Sim, que é uma... eu mantenho... Esse começo ali, eu tenho eu contato mais ali no hospital, né? Mas é bem parecido, assim, né? A nossa... A trajetória, saída ali daquele hospital, mas ainda a gente mantém. De como a gente migrou. Exato. E é uma parte que eu gosto muito. Eu adoro atender hospital, né? Então, tá lá dentro com o paciente, ver... eu digo assim, é como se fosse uma escadinha, né? O paciente opera e ali a gente começa, né? Tá. O levantar da cama, mostrar a posição, postura, o que pode, o que não pode fazer. Porque eles ficam muito assim, tipo, tá, eu vou fazer o que eu vou fazer? Eu vou fazer só drenagem linfática? Eu disse, não é. Pós-operatório não é só drenagem, né? Que eu sempre falo. Mas assim, é tipo...
mostrar, né? Que nem eu tava te falando ontem, uma paciente me falou assim, mas aí tu não vai fazer drenagem, né? Eu disse, não, a drenagem é uma técnica que a gente utiliza, mas antes de chegar nisso, a gente tem muita coisa para fazer, olhar o paciente como um todo, né? Então, lá no hospital, esse paciente, né? A parte respiratória, o levantar da cama, o movimentar, né? Principalmente pacientes, né? De abdominoplastia, que a gente tem cicatrizes, que a gente tem que tomar um cuidado, mas o paciente também não fica parado, né? Ele não pode, eu digo, o paciente tem que se movimentar para se recuperar. Sim, é fundamental. Exatamente. E eu acho que é importante a gente mostrar não só para o paciente, mas muitas vezes para a própria equipe que trabalha com a gente, né? Porque eu acho que as parcerias, acho que nós duas tivemos essa visão, assim, né? Da parceria, de trabalhar em conjunto com um médico, né? Com um dentista, com outros profissionais, porque a gente entendeu que a gente precisava apresentar o nosso trabalho também para eles, né? Porque muitas vezes existia uma ideia antiga do que era a fisioterapia, com técnicas antigas, e a gente tá ali em constante mudança, e a gente sabe da nossa área melhor do que ninguém, né? Sim, e esse contato a gente já teve... Aquilo ali foi uma coisa que a gente foi aprendendo lá dentro do hospital, quando a gente tava só lá dentro do hospital, porque como é que eu tava lá, eu passava, tipo, um plantão que a gente tava sozinha, e com cardiologista, oncologista, todas as áreas, e ali a gente tinha que, tipo, tinha casos que a gente não sabia, mas a gente tinha que debater, eles tinham debater para poder aprender e saber, não, o que eu posso, o que eu não posso, o que a gente faz. Perder então, um pouco do medo, né, naquele ambiente. Exatamente. E hoje é fundamental para o nosso tratamento. Se a gente não conseguir... A gente tem que ter essa visão, né? E até para, como tu falou, mostrar pro cirurgião, né? Não, a gente... Aqui eu consigo, e, tipo, os dois lados. A gente tem que ter essa parceria para poder chegar. Porque eu digo assim, o resultado final, né? Tipo, o nosso objetivo é o melhor para o paciente. E até o paciente, tipo, na minha parte ali, que o resultado é estético, mas a gente tem todo um processo, um caminho de reabilitação para chegar lá. E eu digo, e a drenagem linfática, o edema é dos menores dos nossos problemas hoje em dia, perto de tudo que a gente pode fazer, né? Então, claro que a gente já controla ele no começo, mas a gente tem muita coisa para fazer, né? Olhar um paciente pelo todo e ter essa recuperação rápida, né? E a tua parte ali que tu pega muito pacientes trabalhando a funcionalidade ali. As tipo, ortognática, exato, né? Que o edema é uma das principais preocupações realmente inicial, mas a gente tem toda uma funcionalidade para restabelecer. O paciente precisa mastigar direito, ele precisa falar bem, tem a parestesia, né? Ele tem toda uma outra questão que a gente precisa melhorar. E isso era uma das coisas que eu percebi ali no início, quando eu comecei a acompanhar as cirurgias. Eu vi que até existiam aqui em Florianópolis os fisioterapeutas que atendiam na dermato funcional esses pós-operatórios, mas esse foco na funcionalidade não era tão visado ainda, né? Tanto que eu decidi estudar um pouco mais sobre isso, fui fazer a pós em São Paulo, porque até faltava um pouco, assim, de com quem trocar aqui sobre isso, né? Eu acabava trocando muito com o próprio cirurgião, mas eu queria um pouco mais de embasamento, conhecimento da fisioterapia para poder também trazer e propor alguma coisa, né? Para eles. Porque o paciente, para ti, ele chegava, ele tinha aquela visão geral, né? Eu vou fazer uma cirurgia ortognática, eu vou ficar inchado, né? E às vezes no teu caso, acho que também eles chegavam pedindo drenagem, né? Um pós uma ortognática que, tipo assim, a pessoa mal consegue abrir a boca, né? Então, tem toda uma funcionalidade para restaurar, mas que o paciente desconhece, né? E muitas vezes a equipe que trabalha ali também espera aquele tempo natural, né? Para ver uma melhora. E a gente pode acelerar e potencializar isso muito, né? Com a fisioterapia. Exato. Eu digo, é nosso dever mostrar, não só para a equipe, mas para os pacientes também, né? Tipo, mostrar que, tipo assim, a fisioterapia evoluiu muito, né? Tipo assim, quando a gente entrou na faculdade, né? Eu entrei em 2014. Tipo, era aquela coisa, fisioterapia, né? Mas o que tu vai fazer com isso? Marcelo, em 2009. Mas assim, mas antes de 2009, mais ainda, né? Não falava, fisioterapia, vai fazer o que com isso, né? Tipo, eu digo que quando eu me formei, a fisioterapia era do pescoço para baixo. Então, os pacientes me perguntam hoje ainda, como que tu foi parar nessa área, né? Da onde veio essa área para ti? E eu tive realmente que buscar fora, porque na minha formação eu não tive. Então, eu tive que entender sobre ATM, sobre cefaleia, sobre zumbido, fora da faculdade. A faculdade não me preparou para isso. Exato. Não, mas é muito geral, né? Tipo, eu na faculdade, a dermato, era uma coisa que, tipo, era aqueles aparelhos. Eu não queria, né? Passei por ela porque tinha que fazer. Sim. E
Depois, quando eu vi, não, eu consigo trabalhar a fisioterapia mesmo, né? Fazer nisso. a diferença, Exato. né? É o que eu acabo falando pro paciente. Tu vai fazer uma cirurgia de joelho, tu vai reabilitar. Ele já tem aquela visão, né? Há muito mais tempo que tem que reabilitar o joelho. Vai fazer uma cirurgia cardíaca, era menos, mas, né, as pessoas já têm essa visão. E na plástica, as pessoas pensavam que, tipo assim, só drenagem. E ainda hoje existe, né? Existe ainda pessoas que ele sai do hospital e, tipo, o que que eu faço agora? Bastante. E daí, às vezes, eu acabo vindo por complicações, intercorrências que acontecem. Mas o paciente saber que, tipo... eu posso ser muito mais ativa, né? Tanto que hoje os pacientes vão operar em dezembro ali, 15 dias antes do Natal. E no Natal eu digo, não, tu vai poder. Já vai estar bem. Já vai estar bem, né? Eu digo, tem aqueles dias ali do arrependimento, que é normal. Mas tu consegue ter uma recuperação muito melhor. Então, isso porque... É uma visão de que é uma cirurgia, mas trazer para isso. Tu tem que pensar na funcionalidade, porque é uma cirurgia, mas ele tem uma reabilitação daquela cirurgia. Até chegar no resultado estético, né? Até a gente conseguir... Que eu acho que nem o paciente, nem a equipe, o cirurgião deve negligenciar, né? Porque o paciente, ele se recupera muito mais rápido com a fisioterapia, né? Ele precisa. E a fisioterapia já evoluiu muito, mas ela ainda é muito negligenciada nisso, né? Sim. Que é uma das coisas que eu acho que a gente quer tanto mudar, e por isso a ideia também do podcast, né? De falar um pouco mais sobre esse papel da fisioterapia, sobre outras... Como mostrar o nosso valor também, né? No mercado de trabalho, porque eu acho que isso é importante. Antigamente, assim, quando a gente saía da faculdade, a gente estava meio fadado a trabalhar em clínicas por convênio ou em hospitais, né? Não conseguindo ganhar muito, ou CLT, ou não CLT, mas enfim. E hoje eu vejo que empreender dentro da fisioterapia é realmente a tua possibilidade de se destacar, de fazer um faturamento legal, de viver da fisioterapia e viver o seu propósito também, né? Uma das coisas que, pelo menos para mim, quando eu me formei, foi, assim, uma frustração eu sair no mercado de trabalho naquele mundo cor-de-rosa da faculdade, né? E eu tinha o meu sonho de viver o meu propósito. E quando eu cheguei no mercado de trabalho, eu vi que a faculdade não me preparou para aquela realidade. Eu atendia na faculdade um paciente por vez, prestava o melhor atendimento. E aí, quando eu cheguei no mercado de trabalho, não era assim. Era uma clínica com 10 pacientes ao mesmo tempo, 7 pacientes ao mesmo tempo. E eu falei, opa, eu não quero viver assim, sabe? Não é o que eu sonhei para mim, não é como eu queria exercer a minha profissão. E se for dessa forma, eu prefiro não exercer. E aí, depois foram surgindo outras possibilidades, né? E aí, eu acho que foi onde o hospital me abriu esses olhos para que... assim, até me valorizar como profissional. Você vai ali, você presta um bom atendimento. Mais, né? Exato. O paciente vai querer, ele percebe que você é diferenciada, né? Então, quando você entra ali e presta o primeiro atendimento para o paciente e ele vê, nossa, ninguém nunca me atendeu assim, eu quero pagar um pouco a mais por isso, para ter esse atendimento, porque muitas vezes ele vai fazer menos sessões, né? Ele vai ter um gasto final menor do que ele teria ao fazer várias sessões, que não são sessões... assim, com o seu máximo, né, de empenho, o máximo que você poderia oferecer para um paciente. E eu acho que uma outra questão de você se valorizar é tu poder investir nesses cursos, né? Tu poder buscar mais aprofundamento, os melhores cursos, como tu falou, né? Se diferenciar, né? Se diferenciar. Claro, se você entra nesse ciclo de eu só atendo o dia inteiro para fazer um valor X, que não é muito, que vai fazer falta para mim, se eu tirar, né, para poder investir em novos cursos, ou assim, eu tô indisposta, eu tô cansada no final do meu dia porque eu me mato de trabalhar e não me sinto reconhecida, não me sinto valorizada, isso é um círculo sem fim, assim, né? Exato. Eu até tenho um grupo, acho que tu tá num grupo de fisioterapeutas do Brasil, assim, e eu vi eles falando ideia, tipo, um curso, eles queriam, tipo, uma dica, um curso lá específico, e daí teve umas pessoas que falaram assim, mas esses são fora da realidade, porque eles cobram, tipo, 4, 5 mil num curso, como é que a gente vai fazer? Tipo, as pessoas que às vezes... o salário deles é isso no mês. Sim. Então, como é que vai? É difícil. Então, tentar mostrar que dá pra gente fazer. Claro, não é fácil, né? Não tem é nunca, como todas as áreas, né? A gente tem os desafios. Mas eu digo assim, mas eu digo, dá pra fazer. A gente tem que ir aos pouquinhos, né? E realmente mostrando, apresentando, né? Como tu disse ali do trabalho. Apresentar, tipo, pros profissionais, mostrar que a gente consegue fazer mesmo. E aquela coisa de... tô falando, que a gente saiu da faculdade com aquela coisa, tipo...
Eu vou montar meu consultório, eu já vou atender um paciente por hora, vai ser lindo. E só que quando a gente se formou, tipo, mas quando a gente entrou na faculdade, eu lembro que o meu pai falou assim: tá, minha filha, tu vai fazer. Tu sabe que ele só tinha aquela ideia de ortopedia, ia numa clínica e tinha um fisioterapeuta atendendo 20 no mesmo horário ali. Só ia lá, botava um ultrassom e um negócio assim, tipo. E era aquilo ali, era mascarar mesmo. E aí não era a gente tratar aquele paciente como precisava. E daí eu digo: não, mas não é assim. Eu vou tentar mostrar que não é. Vou tentar fazer diferente. Exato. Então, tipo, mostrar que a gente consegue, que a fisioterapia é muito mais do que aquela coisa mais popular, né? Fala que, não, a fisioterapia a gente consegue fazer muita coisa. Então, a gente mostrar mesmo. E quais que foram os desafios, assim, que tu percebeu maiores quando tu chegou no mercado de trabalho? Quais foram as tuas maiores dificuldades? Ou da tua transição do hospital para o consultório? Tipo, eu antes de... eu atender só, voltar só pra plástica, eu comecei, antes de sair do hospital, fui buscando o melhor que tinha, tipo assim, de especialização naquela área, né? Eu fui me especializando, fazendo cursos. Só que daí eu tinha que, agora eu tenho que captar pacientes. Então, claro que o Instagram ali, né? E a gente fica nessa coisa do marketing que a gente tem que mostrar também, que hoje em dia, né? É preciso, mas também mostrar dentro da nossa... aqui da cidade, né? Eu disse, eu vou ter que apresentar para os cirurgiões plásticos, para eles, porque assim, muitos, hoje ainda já melhorou bastante, né? De 5 anos para cá. Mas ainda às vezes tu vai conversar com cirurgiões plásticos, eles simplesmente, eles não têm a visão da fisioterapia, porque também não é o dever deles, né? Eles têm que fazer, eles fazem o papel deles, só que eu digo que eles não conhecem a fisioterapia como uma reabilitação, que isso também vai dar muito menos dor de cabeça para eles, porque a gente consegue, né, recuperar o paciente mais rápido. Tem muitos que, tipo assim, eles mandam para outros profissionais que não são fisioterapeutas, né? Então, às vezes, tem gente que vai fazendo só drenagem linfática e depois aquele paciente acaba retornando porque ele, por conta própria, ele vai vindo por complicações, né? Casos de alguma intercorrência ou até, tipo, algumas coisas mais graves. Então, eles acabam tendo que buscar outro e a própria fibrose, né? Tipo, que é uma coisa fisiológica de acontecer, mas se o paciente ele não tem um tratamento inicial, vai surgir. Então, o corpo tá ali para recuperar. E então, nessa cicatrização, e às vezes, tipo assim, até hoje, eu já tive cirurgiões plásticos que me falaram, isso sai com o tempo. Eu digo assim, não... E eu atendo, às vezes, Fibrose não sai com não tempo. sai com o tempo. E eu digo assim, atendo pacientes no consultório que teve um paciente com 10 anos ela estava com uma fibrose há 10 anos, outra 5. Então, assim, que tempo é esse que sai? Não sai. É um tecido que está cicatrizando e ele cicatrizou daquela maneira. Então, ali precisa de uma terapia manual específica. Então, não é só a drenagem linfática que vai tratar isso. Então, esse é um desafio que eu digo até hoje. Tipo, às vezes eu vou falar com outros profissionais e tu tentar mostrar isso para eles e ele também poder transmitir, porque o paciente ele vai escutar muito o cirurgião plástico, que é o paciente, o primeiro contato que eles tiveram, é quem eles tiveram a segurança e confiaram, né, para entregar a cirurgia. Mas, então, tu tentar... É um desafio ainda a gente chegar... Eu digo, a gente tem que estar sempre, né? Aos pouquinhos, tentar mostrar para eles. Isso aí tu também tem que mostrar com resultados, né? Às vezes mostrar um resultado, outro que tu teve. Mas pro paciente... É uma porta mais... fácil para chegar no paciente, né? E porque o paciente, às vezes, tem uns que saem pesquisando, mas tem uns que simplesmente não, eles não têm essa noção. Então, isso aí é um desafio bem, eu digo, tentar toda... E eu acho que, assim, muitos profissionais, às vezes a gente fala, a gente tá numa bolha, né? A gente acha que todo mundo sabe da nossa... Que é assim, os próprios fisioterapeutas. Mas muitos não. Tipo, eu fui dar uma palestra
semana acadêmica aqui da Unisul e, tipo, os alunos, eles ficavam, tipo, nossa, que legal! A gente pode fazer a fisioterapia assim dentro da plástica. E eles não... Porque, assim, não é abordado dentro da faculdade, né? Sim, Tipo, uma faculdade, tipo, tu acaba direcionando... Ainda é um modelo antigo, né? Exato. Então, e assim, a gente trazer isso para as pessoas que estão se formando, né? Para eles já ter essa visão, isso aí também vai facilitar, porque mais gente vai chegar aos pacientes, né? Então, eu digo assim, até para nossos a equipe multidisciplinar, mas para os outros fisioterapeutas, né? Tipo, é porque a gente que vai ter que ir lá e plantando a sementinha e vai transmitir isso. É o nosso dever mostrar como é a fisioterapia, né? Sim. Então, isso é uma parte bem desafiadora. E eu acho que outro desafio talvez seja sair da nossa zona de conforto, né? Porque, claro, a gente tem esse primeiro momento de choque ali quando sai da faculdade, começa a trabalhar em um ambiente, mas às vezes aquele ambiente que você tá ali no primeiro momento não é esse ambiente que você se vê daqui a alguns anos, né? Se vê no seu futuro, não tá, às vezes, alinhado com o teu propósito. Só que a gente vai se acomodando e ficando ali, né? Então, eu acho que talvez o que fez diferença para nós duas foi essa capacidade de sair da zona de conforto mesmo com medo, né? E isso segue acontecendo em diversos momentos até hoje, porque sair do hospital foi uma decisão que deu medo, Sim. né? Mas eu encarei, por exemplo, que eu precisava... Chegou o meu momento de ir para o meu consultório, né? Claro, antes de ter o meu consultório próprio, eu comecei a atender, sublocando espaços, né? E eu fui sentindo também como que era, né? Fui aprendendo, fui sentindo como era o mercado. Sim. E até que chega um momento em que você vê que não faz mais sentido você deixar 50% do que você ganha ou pagar por hora para alguém, porque você já consegue... produzir algo no seu espaço mesmo, da forma como você quer, prestando um atendimento, às vezes, de mais qualidade para o teu paciente, um atendimento mais personalizado, porque o espaço é teu, às vezes você quer fazer uma avaliação um pouco mais longa, um pouco mais detalhada, e você não está ali limitado dentro daquele espaço, horários, né? De horários. Só que isso tudo envolve sair da zona de conforto, né? E sair da zona de conforto dá medo. Sempre vai dar, para qualquer área, para tudo que a gente vai fazer na vida, em qualquer momento, Exato. né? E a gente só vai conseguir subir se a gente sair dessa zona. A zona de conforto, ela nunca vai te levar a nada, né? Então, a gente tem que ir buscando sempre. Buscando coisas a mais. Exato. E eu tenho colegas, às vezes, que eu falo, vai, conversa com um médico, né? Conversa com o profissional que você quer abordar. E as pessoas têm medo de abordar. E eu sempre falo... Ok, é um médico, é um cirurgião, mas ele tá ali para ser teu parceiro, né? Às vezes ele não é teu parceiro ainda porque ele não sabe do teu trabalho, ele não sabe como o teu trabalho pode beneficiar o paciente dele, né? E também porque ele não conhece muito da fisioterapia, então ninguém melhor do que você mesmo para explicar o teu trabalho para uma outra pessoa. Exato. Né? E foi assim que eu desenvolvi hoje diversas parcerias com diversos outros profissionais, né? Porque a gente tem que ter coragem de ir lá mostrar o nosso trabalho, o máximo que vai acontecer é um não, e pode surgir uma boa parceria dali. Eu digo, quando eu comecei, eu visitei muito cirurgião plástico. Eu lembro que tu fez uma lista de uns 40 cirurgiões. Sim, e, tipo assim, muitos assim, não, né? Tipo, legal e tal. Mas assim, também, tu não vai começar a indicar pra uma pessoa que tu não conhece. Não conhece. Né? Então, tipo, tu vai indicar. A gente também, quando vai... Eu tenho muitos pacientes que operam aqui e moram fora. Eu tento também, tipo, algumas que vai de alguma cidade. Conhece alguém? Tá, às vezes eu tenho, em Curitiba eu tenho alguém pra indicar, em Porto Alegre eu tenho alguém pra indicar. Mas, porque tu conhece. Agora, se tu não conhece, tu vai dizer, tá, agora. Não, até tem uma pessoa lá, mas eu não conheço o trabalho também, né? Tipo, a gente indica aquilo. E aqui na nossa cidade, pra te ter aquela parceria, tu também tem que conhecer, né? Porque se o cirurgião não saber o que tu faz... E eu vou te dizer que a maioria, pelo menos comigo, foi assim, a maioria dos cirurgiões que eu entrei em contato até hoje me receberam bem. Poucos foram os que não deram retorno ou não agendaram, né, um horário ali pra gente conversar, pra conhecer o teu trabalho, enfim. E muitos renderam bons frutos e outros naquele momento não, mas futuramente, às vezes um ano depois, né, te acompanhando pelo Instagram, conhecendo o teu trabalho e os teus resultados, como tu falou, ele acaba te encaminhando um paciente, né? Às vezes tem cirurgião que vai encaminhar
acompanhar quando foi um paciente que não teve uma boa evolução, tá? Então aqui vamos ver como que vai com a fisioterapia. Sim. E aí é a hora de você brilhar e mostrar o teu potencial e o potencial da fisioterapia, né? Sim, E às vezes é dali agregar. que surge, né, a Exato. parceria. Não, claro. E assim, todos recebem muito bem, né? E claro, e como tu falou, vai surgindo ali, tipo, o que ele pode, às vezes, manda, né? Tem uma fibrose lá que o paciente, tipo, meu Deus, o que eu faço com isso? É o que acontece, né? Eu digo assim, do melhor dos cenários é a fibrose. Então, tipo, fibrose, e eu disse, não. E daí tem, claro que, tipo, daí o paciente já chega com aquela expectativa, né? Então a gente tem que, daí, chega aquela hora, corresponder. Tipo, exato, 4, 5, 6 meses. E daí tu tem que, agora, não, eu podia ter resolvido muito mais rápido quando tava com uma semana, mas não, agora então, tratamento. E um desafio também grande é, tipo assim, o paciente aderir àquele tratamento. Porque, assim, um paciente que chega com uma fibrose, um paciente mais crônico, eu tenho que, mostrar para ele, a gente vai fazer isso, só que tu também tem que... O paciente tem muito o que fazer, né? Fora do consultório ali. Mas a gente, às vezes, tem que ver o teu corpo, como é que vai responder. O tempo que a gente vai levar. Então, assim, tem pacientes que, às vezes, eu digo, levei 5 meses para dar alta, às vezes. Imagina, 5 meses, a gente dando tempo, intervalo. E é demorado, né? E o paciente ali tá o psicológico tudo junto, né? Sim. Então, e se frustrando. E a gente, tipo, demorou também, tu entra junto naquilo, né? Mas esse é Mas é a hora da gente mostrar o que a fisioterapia pode fazer, né? E eu acho que hoje as próprias redes sociais também, né, facilitam muito isso, assim. Hoje tem médicos, tem pacientes que procuram a gente direto pela rede social, né? Porque tu tá ali mostrando o teu trabalho, os teus resultados, né? Criando uma conexão também com o paciente, e aí ele acaba sentindo confiança para vir consultar contigo, ou até, assim, tendo a possibilidade de te conhecer, porque talvez ele não teria tido a oportunidade de receber uma indicação, e aí com a rede social ele consegue te acompanhar, e quando ele passa por aquela situação que ele precisa de ti, ele lembra do teu nome, né? Exato. Ela tá ali o Instagram tá ali pra ser sempre, né, lembrado. Sim, e a rede social é uma coisa que a gente não aprendeu nada em faculdade, né? A gente vai aprender depois na prática, principalmente aí com a pandemia. Pelo menos foi o período que eu entrei nas redes sociais, assim, mais ativamente, porque antes eu usava as minhas redes sociais de forma pessoal né? Só, né? E aí, ali em 2020, eu vi, não, eu preciso realmente usar isso daqui como uma ferramenta de trabalho. Pra mostrar. Pra mostrar o meu trabalho, pra me posicionar e até pra, assim, conscientizar as pessoas também sobre os assuntos que eu abordo, né, em consultório, porque muitos pacientes, antigamente, eles vinham só por indicação, como tu falou, do próprio cirurgião ou do médico ali, dentista, né, e ele não tinha consciência, às vezes, dos sintomas dele, né, como eu trabalho com disfunções também, não só pós-operatório, as disfunções, elas têm sintomas muito característicos, né, e quando tu produz conteúdo ali e joga na internet, o paciente começa a olhar aquilo e pensar, opa, eu acho que eu tenho isso aqui. E a gente é profissional de primeiro contato, né, o paciente, ele também pode vir diretamente para mim e eu tenho uma capacidade de avaliar ele de forma cinética, funcional, né? Claro, quando eu percebo, é um paciente que vem, por exemplo, zumbido, né? Então, eu venho, faço avaliação, eu identifico que o paciente ainda não passou pelo otorrino, eu encaminho ele para o otorrino para que ele faça os exames auditivos que são necessários, né? E avalio também se é um zumbido somatosensorial, se eu vou conseguir contribuir como fisioterapeuta para o tratamento dele, ou se ele precisa de outros profissionais, né? Mas eu consigo fazer essa avaliação e também direcionar, né? Então, a gente não fica num trajeto, assim, de mão única, né? Uma via de mão única, onde só o médico encaminha o paciente pra gente. Eu também encaminho pro médico, eu encaminho pra psicóloga, né? E a gente trabalha em conjunto dessa forma. Então, eu acho que as redes sociais aproximaram muito mais os pacientes e muito mais os profissionais também, né? A gente consegue, hoje, ter ideia de outros profissionais que podem contribuir com o nosso tratamento e a gente consegue ter isso por causa da rede social, né? Exato. Às vezes, a gente tem, às vezes, até colegas que, tipo, de outras áreas. Esses dias eu tive uma colega de outra área que ela disse, Marcela, eu tenho uma paciente, tipo, ela é da cardiopneu, que ele era uma escara, e daí ele, tipo, ferida. Então, ele precisava tratar aquela ferida. Então, tipo assim, avalia pra dar um parecer de como que é. Então, tipo assim, acaba que... Sabe por quê? As cicatrizes, né? Porque tá sempre... A gente tá mostrando, explicando ali aquelas cicatrizes, e o paciente, às vezes... Outros colegas vêm e pacientes também. Tipo assim, eu tenho uma cicatriz antiga de
há 3 anos atrás, a cicatriz está desse jeito ainda. Então, a rede social, com certeza, ela é uma boa porta, é uma boa cartaz. Ela é uma vitrine, né? Exatamente. Ela é uma vitrine. Ao mesmo tempo, claro, né? Existem muitos profissionais, às vezes, que não são qualificados e vendem uma imagem, né? Sim. Mas eu acho que quando o profissional ele é bem capacitado, ele é preparado para o atendimento, e ele consegue demonstrar isso na internet, isso só tende a aumentar ainda mais essas relações, né, com o paciente, com outros profissionais, enfim, Sim. melhorar mais ainda esse relacionamento. E daí começa aquela indicação do boca a boca, depois ali, né? Teve um paciente que indicou para outro, a amiga vai fazer, e assim a gente vai fluindo, né? Uhum. E hoje a gente tem que saber um pouco de tudo para empreender na fisioterapia, né? Então a gente tem que desempenhar o nosso papel da melhor forma, né? A gente tem que fazer um trabalho de qualidade, mas não tem como escapar que a gente precisa saber vender o nosso trabalho, saber mostrar o nosso trabalho na internet, né? Entender um pouco de marketing, entender de finanças, de gestão, né? Um pouco de tudo. Consultório, a gente tem que entender de impostos, a gente tem que entender de tudo um pouco, né? E, claro, buscar os profissionais que vão nos ajudar também nesse processo quando necessário, né? Mas a gente tem que ter essas visões, né? Porque eu tenho colegas que quando se formaram, por exemplo, e queriam começar a atender em consultório também, que vieram perguntar como foi a trajetória, como que conseguiu, né, atingir isso. Quando eu perguntava, tá, mas como que tá teu fluxo de atendimentos? Não sabia. Não tem um controle, né, do número de atendimentos do mês, não tem um controle financeiro. Sim, principalmente, né? Tem gente que às vezes mistura o CNPJ com o teu físico. CPF. E o CPF. Tipo assim, não, entrou, fez aquele atendimento e já sai, tipo, tá, você passa na padaria e compra pão. Não dá? Tipo, tu tem que ter um fluxo ali do teu... para fazer aquele balanço, né, do teu mês, e daí sim, sai o teu salário. Da tua empresa. Exatamente. E eu acho que até entender também que existe sazonalidade, né? Pelo menos pra gente que trabalha com pós-operatório, assim, existe, é muito claro isso. E muitas pessoas não sabem disso para poder se organizar financeiramente para lidar com essas épocas de baixo fluxo, né? Exatamente. Então, pra gente, geralmente início do ano ali, dá uma caída, né? Volta depois do carnaval, o fluxo, né? Volta a aumentar. Então, tu tem que estar organizada financeiramente para isso. E como é que tu vai saber, né? Fazendo um controle, fazendo uma gestão dos seus atendimentos, mesmo que você não tenha um consultório. Eu atendo lá particular, eu subloco em algum local, eu atendo domiciliar, mas tu precisa ter uma ideia do quanto você fatura por mês para poder se organizar para aquele mês onde você sabe que a sua demanda vai ser menor, né? Claro, no meu caso, né, tipo, cirurgias plásticas, corporais, que o nosso fluxo maior é o inverno, apesar de hoje em dia a gente tem todos os meses, mas o fluxo grande é o inverno. Então, tipo, aquele inverno ali a gente tem que preparar, porque depois chega janeiro, fevereiro, principalmente ali, tipo, a baixa é muito grande. Então, tu tem que estar preparado para tudo isso. Pra gente, porque a empresa não pode parar, né? Eu falo sempre dessa questão de a gente estar sempre preparado para o que está para vir. Nem sempre a gente vai estar pronto, né? Mas sempre num processo de preparação também, né? Tanto de buscar conhecimento, às vezes vai surgir uma oportunidade para ti, um caso que de repente você até nunca atendeu, né? Uma coisa diferente daquela tua rotina, mas o quanto você se sente preparado para agarrar aquela oportunidade e não deixar ela passar também, né? Sim, e a gente até também... e por isso o contato com os profissionais, né? Porque às vezes tu tem que ver, não, isso aqui eu posso fazer, tipo, às vezes a gente tem que ter aquele né? Às vezes a gente troca figurinha ali, mas saber, não, esse aqui eu posso atender, não, esse aqui não, esse aqui eu encaminho para outra área. E assim, desde a parte hospitalar, lá que a gente trabalhava direto no hospital. Tipo, eu atendia, assim, alguns domicílios, mas eu pegava bastante a parte de idosos, mas quando tinha, tipo, uma neuro, eu digo, não é pra mim isso. Eu já encaminhava pra subir. Então, tipo assim, então, até hoje, a gente tem que saber. E é tão bom, o paciente se sente seguro quando a gente encaminha, porque ele sabe, não, ela não soube, mas ela me indicou alguém que consegue resolver o meu caso. Então, por isso que a gente tá sempre pensando no paciente, né? Vamos conversar agora sobre dicas para quem tá começando, né? Tá ali se formando, tá prestes a se formar ou já se formou e tá iniciando no mercado de trabalho.
o que a gente pode falar para essas pessoas, né? Por onde, de repente, começar, ou quais dicas seriam interessantes para ela nesse momento? Eu digo que a gente tem que estar sempre procurar, né, se atualizar, tipo, e buscar os melhores cursos, né? A gente tem que estar, tipo, eu quero ir para a área de cirurgia plástica, dermatofuncional. Então, eu tenho que buscar, porque hoje em dia, tipo, sabe, a reabilitação, numa dermato, numa pós, eu vou ter um módulo ali, bem mais geral, só que a gente sabe que eu preciso trabalhar toda essa questão de terapia manuais, então eu tenho que ir para cursos específicos, né? De bifaces, de Mulligan, né? A gente tem que fazer. E eu tenho que buscar o melhor que a gente tem hoje no mercado, mas também tu não pode ficar esperando estar pronto para começar, né? Tu não adianta, tipo assim, vou fazer todos os cursos esse ano e o ano que vem eu começo. Não, tu tem que começar. Porque de uma forma ou outra tu vai conseguir... tu também teve uma base, tu fez uma faculdade, tu tem uma visão de uma fisioterapia, daí tu já tá ali, tu tá fazendo essa pós, mas tu tem que começar de alguma maneira, atendendo ali o que tu vê que não, esse aqui eu posso, esse aqui eu não sei ainda. Então, tipo assim, daí tu encaminha o paciente, mas tu tem que começar. E até começar buscando parcerias mesmo. Porque se tu não... mostrando, né? Então, não, eu já sei, eu tô começando na área, eu quero, tipo... E então, a gente tem que começar. Não dá pra nunca esperar estar pronto, porque a gente nunca vai estar pronto, né? Nunca vai estar pronto. Exatamente. Sempre é que nem a gente com o podcast. Vamos fazer alguma coisa. E daí a gente... vamos fazer quando? Daí tu falou, não, vamos começar agora, esse mês, e eu já vou marcar. E daí, então, eu digo que eu vou, né? A Ana organiza tudo. E tem a frase do não existe sorte, né? Existe oportunidade e competência. Exatamente. Né? E eu acho que isso tem muito a ver com o que a gente tá falando. Às vezes a gente não tá se sentindo 100% pronto, mas a gente teve a coragem de aproveitar a oportunidade que apareceu e a gente tem competência para fazer. Talvez a gente vai, claro, desenvolver habilidades, o próprio podcast, né? A gente vai ter que desenvolver essa habilidade, algo novo que a gente tá fazendo. Sim, mas primeiro a gente tá aqui nervosa. E a oportunidade a gente vamos agarrar. A gente sabe que a gente tem competência para desenvolver isso e que a gente tem conhecimento para agregar, né, para as pessoas que estão passando pelo processo que a gente já passou. E que a gente vai trazer outros profissionais também que vão agregar talvez até mais, porque tem mais anos de experiência ainda, tem outras habilidades e outras experiências para trazer também, né, para poder agregar para essas pessoas. Exato, então e começar. E porque a gente, com podcast, a gente quer mostrar, tipo, a gente quer atingir mais pessoas, né, que tem tanto fisioterapeutas recém-formados, como um geral, assim, mostrar que o que a gente consegue fazer. Então, é uma maneira que a gente achou, tipo assim, vamos falar pro mundo, né? E vamos mostrar a fisioterapia, né? Exato. Não só a nossa área, né? A gente não tá falando aqui só de cabeça e pescoço, só de plástica. A gente vai trazer convidados de outras áreas também, né? Mas eu acho que a ideia é justamente mostrar cases de sucesso na fisioterapia, para que a gente consiga inspirar pessoas, para que as pessoas entendam que é possível ganhar bem sendo fisioterapeuta, que é possível viver de fisioterapia, que é possível fazer uma fisioterapia de qualidade, né? Que a gente não precisa ficar pensando que fisioterapeuta ganha pouco, que se eu quiser mudar de vida eu tenho que mudar de profissão, como eu já ouvi muitas vezes, casos de desânimo com a fisioterapia. Isso é muito triste, porque a gente é fisioterapeuta por um propósito maior, né? Mas como eu falei antes, ninguém vive só do propósito, a gente precisa do financeiro também junto, né? A gente precisa de uma valorização financeira e profissional. E fazer então, acho que esse é o objetivo. Exato. E até para pessoas que estão pensando, tipo, eu já tive pessoas falando, eu queria fazer uma fisioterapia, mas eu não sei como é que eu vou sustentar e tudo. E era uma visão que, tipo, nossos pais falavam pra gente, né? Tipo, e aí, vai viver de quê? Então, tipo assim, não, a gente consegue fazer mais com a fisioterapia. A fisioterapia a gente tem um campo muito abrangente e ela tá crescendo cada vez mais. Então, podcast, a gente quer falar realmente o que a gente consegue, esses convidados vão falar, contribuir, né? E mostrar e trazer pessoas para dentro da fisioterapia, né? E a gente precisa, eu digo, de bons profissionais. E, assim, cada nossa área, a gente não vai concorrer, às vezes, o nosso concorrente não é dentro da fisioterapia, às vezes é outro, tipo, no meu caso, outros profissionais que estão entrando, que acham que pós-operatório é só drenagem e o paciente chega a eles e eles vendem drenagem linfática, né? Vendem 30 sessões de drenagem.
essa pessoa, às vezes, que tá atrapalhando aquele paciente de chegar até mim. Agora, não outros profissionais, porque às vezes o profissional da nossa área, as pessoas, o fisioterapeuta qualificado, ele vai atender um paciente bem, né? Então, é isso, é mostrar, é que os profissionais consigam ter essa boa capacitação, né? Então, a gente trazer bons profissionais para dentro da fisioterapia. Até porque a parceria, ela não é só com outros profissionais, ela é dentro da nossa própria área, Com né? A certeza. gente troca muito informação, a gente, apesar de estar em áreas relativamente distintas, muitas coisas se complementam, né? Então, quantas vezes tu já atendeu um paciente meu de pós-operatório de ortognática, a gente já trocou informações sobre lipo de papada, né? Então, a gente tem casos em comum e a gente tem algumas outras coisas que são bem opostas e que daí a gente realmente encaminha uma para outra, enfim, né? Exato. E até, tipo, pacientes que operam em outras cidades e vêm para Florianópolis, né? Que colegas indicam. E isso tem sido cada vez mais comum com o Instagram também, né? Exato. Eu recebo paciente indicado do Rio de Janeiro, de Porto Alegre. Então, paciente do online também, mas paciente que às vezes opera em outro estado e volta para Florianópolis para fazer o pós-operatório aqui. E aí, um colega que me segue lá na rede social, que muitas vezes a gente nem nunca se viu pessoalmente, não se encontrou num curso, num congresso, nada, ele me encaminha aquele paciente. Então, assim, a confiança no teu trabalho e pelo que tu tá mostrando de resultados, né? Pelo que tu entrega ali de conteúdo no Instagram. E até quando a gente participa também de congressos, né? Ali a gente faz aquele network, a gente conhece profissionais, porque, assim, eu sempre falo, tipo, eu conheço alguém em congresso de outra cidade, e eu digo, um dia eu vou precisar, porque, tipo, a gente aqui tem pacientes de todos, né? Esses dias eu tinha uma paciente do Mato Grosso do Sul e eu tava lá, atrás, porque eu digo, nossa, ela vai embora com 3 semanas e ela precisa desse acompanhamento, né? Então, eu, tipo, de uma colega... me indicou outra que conhecia e a gente tenta encaminhar o paciente para o melhor profissional. E a gente encaminha, inclusive, para fora do país, né? Esse ano foi o ano, acho que recorde de atender pacientes Estados Unidos, pacientes que vieram de fora, não só brasileiros que vêm para operar aqui, mas americanos mesmo. E a gente precisa encaminhar esse paciente depois, porque às vezes esse paciente vem, ele fica 3 semanas com a gente só, né? 2 semanas. Sim. E isso é muito legal, né? De grupos de pós-operatório, por exemplo, que a gente consegue a referência, tem alguém em Miami, e a gente consegue se encaminhar, né? Exato. Que a gente faz, é aquele grupo que daí tu já... E a ideia de cursos, né? Tipo assim, cursos que eu já participei, e daí ali tu conhece pessoas, e daí a gente tem aquele grupo nossa, semanalmente, tem ali, alguém em Miami, alguém não sei, tipo, sempre. E agora, essa época, final do ano, eu digo que o pessoal já vem, quem é aqui, né, que mora fora, daí já vem para passar o Natal com a família, opera. E agora eu tenho um paciente agora no começo de dezembro que ele vai ficar também essas 3 semanas. E ele disse assim, como é que vai ser lá? Daí eu disse assim, vamos ver. Vamos ver se a gente vai ter alguém para te atender. E no caso, às vezes, eu tipo, tento o paciente ficar 3 semanas... Eu digo, vamos tentar fazer o máximo que a gente consegue pra, tipo, pelo menos... ali o tratamento. Pra, tipo, voltar lá fazendo já uma atividade física, que aquilo ali vai te... Claro que tu não vai eu disse, o inchaço ele vai, né? Mas tu já vai estar uma pessoa mais ativa, a gente tem um controle de fibrose e tudo mais. Então, a gente tem que fazer o possível também, né? Mas ter esses colegas de fora pra gente poder indicar, né? Indicar. Então, eu acho que o que a gente pode dizer que fica, assim, né? De dicas hoje para as pessoas que estão entrando numa área nova ou estão se formando, talvez seja essa questão de buscar aperfeiçoamento, sair da sua zona de conforto, né? Exato. Investir aí no Instagram, buscar conhecimento sobre isso. Eu não tenho condições financeiras de investir em tudo ao mesmo tempo, mas tem muita coisa ali disponível na internet para você aprender e fazer por conta, né, mesmo. E networking, né? Tanto com outros profissionais que podem te indicar paciente, quanto com fisioterapeutas mesmo que podem te auxiliar a crescer dentro dessa área, te trazer mais informações sobre como funcionou aquilo ali, como foi a chegada dele até ali, né? Quais as dificuldades, enfim. Por isso que é tão importante a gente participar de congressos, né? Não só de curso, mas tipo, e tá por dentro do que tá atualizado, do que tá acontecendo, né? Então, isso aí é muito importante pra gente poder ter esse caminho, né? É isso, estamos chegando ao fim do nosso primeiro episódio. Gostaria de pedir para vocês nos seguirem nas redes sociais. O episódio completo vai estar disponível no canal do Spotify e do YouTube. Acessem, nos sigam lá. Tchau, tchau. Até o próximo episódio com o nosso convidado especial.